pessoal! Estou aqui, apaixonado. Vinícius, o que é isso? Que corações são esses saindo da sua cabeça? Eu vou falar hoje, na ajuda maravilhosa da professora Isabel e o contexto histórico da literatura, vamos falar sobre romantismo. Gente, pensar em romantismo obviamente tem a ver com esses coraçõezinhos, sentimento, aquela amargura, aquela coisa, meu Deus, estou apaixonado por ele, ele não olha para mim, mas é só isso. Não, cuidado. Se você for entrar no estudo do contexto histórico sobre o romantismo, a gente vai ter que dividir em duas partes bem breves. A gente vai começar de que forma? Bom, primeira coisa, vamos começar na Europa. Por causa das mudanças que vão ocorrer com as revoluções e, obviamente, com esse boom industrial da modernidade, a sociedade ela vai começar a se reajeitar, digamos assim, com essas novas tecnologias, ou seja, com o comércio, com a questão da burguesia no topo, dominando, e o romantismo ele vai entrar de cara nesse tipo de contexto. O romantismo ele traz como se fosse uma glória no acontecimento, né? É como se você desse uma importância assim épica àquela coisa, né? Por exemplo, a liberdade guiando o povo, né? Uma obra muito bonita que representa a questão da luta do povo francês, né? Que tem uma mulher com os seios de fora, carregando a bandeira da França, com o olhar lá para frente, as pessoas atrás gritando. Ou seja, esse tipo de sentimento é que o romantismo vai querer trazer. E não vai ser só na pintura, vai ser na literatura, vai ser na filosofia. Mas, Vinícius, como é que vai surgir essa ideia do romântico dentro desse período de mudança extrema? Ora, os resultados da Revolução não foram tão positivos assim, né? Vamos pegar a Revolução Francesa, foi um trauma muito grande, né? Principalmente com relação ao seu desfecho, né? E o povo percebe no final que aquelas mudanças bonitas e maravilhosas, elas não foram tão bem percebidas. Por quê? Porque nesse exato momento, o contexto mundial, principalmente o econômico, vai dar uma nova cara ao capitalismo. A questão da Inglaterra enquanto revolução industrial, as cidades já começando aquela ideia de velocidade que vai dar início ao século XX, ou seja, aquelas mudanças repentinas, a comunicação sendo muito mais rápida. E o romantismo ele vai vir para dar um ar de individualismo, digamos assim. Ou seja, eu tenho saudade daquela época e tudo era melhor, era mais tranquilo. Agora, Vinícius, se a gente tem esse contexto na Europa, de que o romantismo ele vai nascer dessa questão de trazer o sentimento à tona, né, de ter aquela saudade da tranquilidade, não mais essa loucura da modernidade, o Brasil ele vai sentir essa modernidade, esse romantismo de que forma? Olha só que legal. O romantismo ele vai ser trazido para o Brasil, ou o que eles vão chamar de nova poesia, né, na segunda metade do século XIX, ele vai vir justamente com aqueles filhos ricos aqui do Brasil que iam estudar na Europa e depois voltavam para cá. Eles vão vir cheios dessa ideia, dessa nova poesia e vão trazer para o Brasil num contexto qual? Né? O Brasil independente, o Brasil um império. Aquela ideia de nação enraizada vai começar a nascer aqui. E essa grande maioria desses meninos e meninas ricas que voltavam da Europa de seus estudos vão começar a trazer uma outra concepção, uma outra filosofia para o Brasil. E é justamente vai cair esse romantismo naquela ideia já dos pensamentos abolicionistas. Daquela ideia de falar, não, essa questão da escravidão é um negócio muito, muito atrasado, né? O Brasil precisa de raízes. E a natureza é aquilo que vai nos proporcionar nossa individualidade perante as tradições europeias, principalmente as portuguesas. Mas como é que a gente vai começar a pensar esse romantismo brasileiro e trazendo as nossas raízes, essa ideia de Brasil? Né? O romantismo vai ser muito importante nessa concepção, porque agora as poesias e as obras elas vão nos remeter a uma natureza exclusiva do Brasil, uma linguagem exclusiva do Brasil, que é diferente do português, né, de Portugal. Porque aqui no Brasil nós tínhamos as palmeiras que vão ser colocadas pelos poetas, o índio em sua dramaticidade, né? Só você olhar os quadros, as pinturas referentes ao período colonial que vão ser feitas no século XIX, na segunda metade do século XIX, você vai ver cenas de drama, o índio com sentimento no rosto,
né? Então aqui no Brasil esse romantismo ele vai se juntar com um aspecto político muito forte, que é o quê? A questão do movimento abolicionista, né, que vai ser proporcionado pelos intelectuais brasileiros que foram formados na Europa, né? Então, por causa dessa ideia de nação, né, e o romantismo que traz aquele retorno à natureza, aquele ganho e o heroísmo individual, é que o Brasil vai começar a olhar para o seu passado, né, e vai mostrar esse passado como um passado não só heróico, mas também dramático.